Bom, como vocês acompanharam aí, a gente já pintou todas as peças por dentro. Com essa pintura que eu digo é a aplicação do primer, dos primers. E vamos começar a montar então essa lateral no lugar, a porta, para a gente começar a ver a lateral do carro aí pronta. Esse esqueleto à mostra o tempo inteiro aí. Vamos mudar um pouco essa visão para agradar lá o André e a gente fazer o trabalho aqui progredir, começar a andar um pouco mais. Algumas coisas parece que faz com que o trabalho fique mais lento, mais demorado. É porque exige toda essa preparação, todo esse cuidado para que lá na frente a gente não se arrependa de ter pulado uma etapa, de ter pulado um trecho, alguma coisa que a gente podia fazer nessa etapa que lá na frente a gente venha se arrepender. Então toda essa preparação, como eu posso dizer, esse carinho com as partes internas é necessário fazer isso agora. Isso realmente demora, faz com que o trabalho pareça que esteja se arrastando, mas é necessário. Se a gente não fizer isso agora, lá na frente a gente vai se arrepender. Mas vocês já viram aí que a gente já pintou as portas por dentro, a porta por dentro, a estrutura e folha, a parte aqui de dentro do carro está protegida, a parte da lateral está protegida. Agora a gente vai colocar todas essas peças nos seus devidos lugares. A primeira coisa que eu vou alinhar aqui é a parte da lateral, ajustar ela, colocar tudo no lugar. Não sei se eu vou fazer alguns pontos de solda para ela ficar no lugar ou se eu vou prender com os parafusos. No momento que eu estiver regulando ela para ficar no seu devido lugar, eu vou tomar essa decisão. Beleza? Então vamos lá, que agora a gente tem bastante coisa para fazer aqui na lateral do carro do nosso Passat TS 1978. Falando um pouquinho mais sobre os pontos de abotoadura, aqui a gente consegue perceber, deixa eu ver se eu consigo pegar um foco bem legal aqui, ó. Tá exatamente na mesma medida do ponto antigo, o ponto original. Eu só o que eu fiz? Eu peguei a broquinha de 6 milímetros, como eu já disse aí no vídeo passado, que eu gosto mais da de 6 milímetros, mas a orientação que eles passam lá, principalmente o pessoal do Senai, é uma broca de 5 milímetros. Então eu peguei uma de 6 milímetros, passei aqui só para limpar mesmo o buraco, para ficar na chapa exposta, para a soldagem ficar melhor. É nada mais do que isso, fazer o furo, se não tiver, como aqui a gente vai ter que fazer aqui na parte de cima, mas se já tiver, só limpar mesmo o furo aqui para a soldagem ficar mais limpa, ficar mais pura aqui a chapa e a gente conseguir uma melhor soldagem. É nada mais do que isso, fazer o furo na chapa e aprofundar na chapa que vai começar o ponto de solda um pouquinho mais. E aí vir preenchendo com a ponta da tocha, fazendo esse movimento para a gente conseguir aqui aquele ponto de solda que fica com a aparência de um R-bit. Beleza? Vai ser muita coisa que eu tenho que fazer aqui de soldagem nessa lateral. Já alinhei ela, já está no lugar. Principalmente a parte do teto, eu vou ter que fazer uma soldagem muito tranquila, porque ali eu tenho que conseguir o mínimo de empenho possível. Se possível, empenho nenhum. Ali é uma parte difícil de desbastar, se os pontos de solda ficarem grossos, ficarem altos. Então eu tenho que fazer com muita tranquilidade aquela parte ali, principalmente a parte do teto, para conseguir o melhor resultado possível. Pode ser que a soldagem dessa parte aqui do teto eu nem faça num dia, faça de trechos em trechos, para que eu consiga fazer o melhor acabamento possível e eu obtenha ali o melhor resultado possível. Beleza? Então a primeira parte que eu vou fazer é alguns pontos de solda aqui nessa parte, para travar essa parte, depois eu vou travar a emenda e depois eu vou travar a parte de trás lá, para que a lateral fique presa no lugar. Essa junção do teto com a lateral aqui era feito por latão, com o maçarico e a soldagem aqui do arame de latão. No manual ele orienta a fazer algumas junções dessas daqui, substituindo isso por soldas da solda MIG. Do outro lado lá eu já fiz a soldagem desse trecho, já vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas é só para vocês verem qual que é a aparência que fica. Aqui embaixo, não sei se eu consigo mostrar para vocês, tem um carocinho aqui, então não fica exatamente seguindo o desenho que é esse cavado aqui, que ele teria que
vir bem reto aqui. Então existe essa pontinha aqui do vestígio da solda do latão. Foi desbastado, foi esmerilhado, só que é uma parte original, não foi mexido. Então era assim que a Volkswagen deixava quando essa parte aqui era montada. E eu tentei replicar isso aqui do outro lado. Aqui já é a soldagem que eu fiz, vocês conseguem ver que ali existe ainda um amarelinho, que é o vestígio do latão. A MIG pega em cima, faz a soldagem, eu não tive problema em fazer a soldagem desse ponto. Então eu fiz o cordão de solda daqui até mais ou menos aqui, e depois eu fiz o desbaste para ficar parecido com o lado de lá. Então o resultado aqui até que ficou muito bom. E em relação à aparência ficou, não vou dizer exatamente igual, mas ficou muito semelhante ao outro lado. Então essa parte aqui da junção a gente já alcançou o objetivo. A estrada aqui é grande, é muita coisa que a gente tem que soldar aqui até chegar lá em cima. Então tem que fazer uma soldagem bem tranquila aqui, que como eu disse, aqui a posição para desbaste é muito ruim e eu tenho que conseguir o melhor resultado já na soldagem. Se eu não conseguir, vou ter que ter um trabalho aqui de desbastagem dos pontos de solda bem severo. Mas eu vou tentar conseguir aqui os pontos de solda o melhor possível. Eu vou ter que desbastar a grande maioria deles, mas eu quero tentar conseguir o mais baixo possível de ponto de solda para que o desbaste seja pouco. Então aqui eu já consegui, lá na coluna B eu já fiz algumas emendas, alguns pontos de solda, e eu vou fazer alguns pontos de solda aqui na coluna do teto, da junção do teto com a lateral, para que algumas partes já fiquem presas e fiquem definitivamente no seu lugar. Eu não vou fazer a soldagem por completo, porque pode ser que eu tenha que corrigir alguma outra parte embaixo, então eu só quero fazer mesmo alguns pontos para a peça ir ficando no lugar. Eu acabei de falar aí a respeito da soldagem, que a gente não deve fazer a soldagem de toda a parte por completa de uma única vez, sem conferir o máximo de medidas possível. Essa peça aqui, por exemplo, essa rebarba, eu tinha soldado ela aqui em cima, que é um ponto de solda que a lateral antiga me mostrava que ela teria que ser aqui em cima. Isso teoricamente. Eu fiz a soldagem aqui, e quando eu fui colocar o painel traseiro para verificar o alinhamento dessa parte aqui, deu uma diferença gigantesca. O painel traseiro ficou aqui, vou usar meu polegar aqui como medida, ficou onde estava o meu polegar, e o painel traseiro ficou, a lateral ficou com toda essa diferença. Então é uma diferença gigantesca. E aí eu tive que tirar fora o ponto de solda, verificar onde estava errado a medida, sem perder o alinhamento aqui da lateral, sem perder o alinhamento dessa linha com o teto, e descobrir onde é que estava errado e o que estava fora da medida para conseguir o alinhamento dessa lateral com o painel traseiro. E eu percebi que era esse ponto aqui, essa chapa que estava muito aqui em cima. Então, o que pode ter acontecido? Esse desenho aqui pode ser diferente do desenho da chapa antiga, da lateral antiga. A lateral antiga, por exemplo, a gente vê esse ressalto aqui, por exemplo, pode vir aqui em cima e essa aba ser mais longa, ser até aqui em cima. E aí, por isso o ponto de solda mostrava aqui em cima. Desculpa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as medidas e verificar o máximo de peças juntas possível. Porque a gente pode fazer alguma medida se baseando em uma parte que a gente retirou e pode colocar todo o trabalho em risco e perder toda essa parte, todo o trabalho. Então, eu coloquei, verifiquei a medida, percebi que aqui existia um erro, soltei o ponto de solda, fiz ele mais embaixo, com a ajuda com o painel aqui no lugar, aí eu descobri que a medida era aqui. Correto, soldei aqui no lugar, fiz um ponto de solda, vocês podem ver que só tem um ponto de solda, não tem os outros lá embaixo. Coloquei aqui no lugar, coloquei o painel no lugar e mesmo assim deu errado de novo, deu uma diferença de medida. O painel ficou aqui, mas já corrigiu bastante coisa. Aí eu fui perceber que a distância desta parte até aqui existia uma diferença gigante também, e eu tive que retrabalhar esse desenho para que a lateral viesse mais para o lado de dentro do carro, para eu conseguir que o painel se alinhasse. Fiz aqui
o retrabalho da peça, corrigi esse desenho, coloquei no lugar e aí eu consegui o alinhamento certinho. Daqui a pouco eu vou colocar o painel aqui no lugar para vocês verem como é que ficou. Aqui na lateral, o painel ele encaixa mais ou menos aqui, ó. Então ele mostra um pouquinho da lateral e até embaixo. Mas aqui em cima ele já começa a ficar bem justo, bem alinhado até mais ou menos o vinco. E aqui na parte de cima pode existir uma diferença por conta da extensão da chapa que existe no painel. Ele pode chegar até aqui, ele pode ficar aqui, então existe uma diferença. Aqui em cima não tem tanto problema em relação ao painel ficar um pouquinho mais para fora, ou um pouquinho mais para dentro, a chapa de soldagem. A parte interna aqui é mais ou menos padrão e ela fica mais ou menos alinhado com essa lateral aqui, mas a chapa aqui do lado de fora não tem muita diferença. Então eu consegui um melhor acabamento aqui do painel traseiro e aqui em cima também já ficou mais alinhado. O mesmo acabamento que eu consegui desse lado, eu consegui do outro lado que tem marcas ainda do original. Eu vou montar o painel aqui no lugar para vocês verem como é que ficou o acabamento. Já montei aí o painel no lugar para vocês verem. E eu também já coloquei aqui essa peça de acabamento. Essa peça aqui a gente já começou a soldar ela no lugar. Já estava soldada aqui, eu não soldei agora. E eu coloquei a peça aqui, tá tudo preso por alicate aqui também. E é esse aqui o acabamento que eu falo para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui a parte de baixo. Ó. É esse aqui o alinhamento que a gente tem que conseguir. Ele mostra mesmo um pouquinho aqui da lateral. Isso não tem problema. E aqui embaixo tem que chegar e encostar bem aqui na lateral. Não está encostando mais, porque ainda tem o resto aqui do reforço do painel traseiro velho no lugar e eu preciso tirar ele para conseguir o alinhamento melhor. Certo? Então, essa parte aqui, esse trecho tem que encostar aqui a fio. A gente tem que fazer um cordão de solda aqui embaixo. Desculpa. O manual ele fala sobre esse cordão de solda, que é para fazer um cordão de solda amiga aqui e depois fazer os pontos internos. Mas o acabamento que a gente tem que ver na lateral é esse daqui. Ó. Mostra um pouquinho aqui, mas não tem problema nenhum não. E aqui aquilo que eu falei a respeito da chapa ser menor ou maior, a extensão da chapa até o final aqui. Certo? Esse alinhamento aqui é padrão, ele vai combinar com essa linha e desce aqui, tanto que ele permite que a peça, o painel se encaixe sobre a peça que a gente vai colocar aqui, que é essa extensão do porta-malas. Aqui já é o lado passageiro. Aqui a gente também tem o mesmo tipo de distanciamento aqui dessa parte da chapa, porém essa lateral, que esse trecho que a gente tem para soldagem já é maior e permite que o acabamento fique um pouquinho mais próximo da lateral aqui. Mas isso não interfere, não tem problema. Aqui na parte de baixo, a gente tem que fechar aqui, alinhar direitinho. Deixa eu apoiar com o joelho aqui. E aqui a lateral, a gente até consegue ver aqui a marca do painel traseiro antigo, que é essa parte mais avermelhada, alaranjada, vamos chamar desta forma, que é onde o painel era colocado. Quando a gente alinhar tudo, se fizer tudo certinho, quando a gente alinhar essa parte toda certinha e trouxer a chapa mais para dentro do carro, é esse o acabamento que a gente consegue. Certo? Então, o alinhamento aqui da lateral com o painel traseiro tá ficando bom e a gente está conseguindo alcançar o objetivo. Essa parte verificada e a gente sabendo que tá dentro da medida que a gente colocou, que a gente conseguiu o alinhamento certo aqui do painel traseiro, eu posso continuar soldando a parte da lateral para conseguir fazer a finalização aí da lateral para a gente continuar fazendo o trabalho do carro do André. Depois que eu fizer toda a parte da lateral tiver concluída, eu vou fazer a porta, concluir a porta, fazer aquele resto da caixa de ar lá, concluir aquela parte, esse trecho vai estar finalizado. Aí a gente vai fazer esse trecho e depois a gente vai trabalhar na lateral lá do passageiro. Bom, vocês viram aí agora há pouco o acabamento que eu consegui fazer aqui dentro.
Eu não consigo desbastar mais do que isso aqui na parte de dentro, porque eu posso ou machucar essa lateral ou machucar essa lateral, que é onde é preso o friso da calha do teto. Então eu não consigo mais desbastar, tirar mais do que isso. Já está bem rente aqui os pontos de solda, alguns desapareceram praticamente, mas outros ainda mostram com algumas coisinhas aqui, como por exemplo este e este daqui. Mas a peça está bem firme, a penetração do ponto de solda aqui por baixo é forte, e inclusive depois eu tenho que tirar essas partes aqui também, então por isso que eu não posso exagerar lá em cima, porque senão eu vou ter que ficar desbastando aqui na parte de baixo também. Mas aqui é fácil, é mais fácil de tirar do que na parte de cima. Por isso que eu não posso exagerar nos pontos de solda aqui na parte de cima, porque se eu exagerar aqui para fazer o desbaste depois, tanto aqui em cima quanto na parte de baixo, é muito complexo, é muito ruim de fazer. Mas eu vou ter que prosseguir. Esse trechinho eu soldei até aqui, ó. Esse pequeno trecho aqui, ó, eu tô a manhã inteira para fazer, porque eu tenho que fazer com muita paciência, muita tranquilidade para conseguir o melhor resultado possível. Depois, se todos eles ficassem desta forma aqui, seria melhor, mas não vou conseguir fazer com que todos fiquem deste jeito. Então eu vou ter que fazer o melhor que eu posso aqui. E depois eu já falei pro André que depois, pra gente garantir uma boa vedação aqui da junção da lateral com o teto, a gente vai fazer uma camadinha de Max Ved Capô aqui dentro dessa parte, aplicar aqui e depois passar um pincel em cima dele com um pincel umedecido com thinner para ele alisar e ficar com um acabamento bem lisinho aqui dentro dessa parte. Depois que fizer a aplicação de Prime PU em cima, que pode ser aplicado, não tem problema nenhum, ou mesmo a tinta sobre o Max Ved Capô que a gente fizer aqui em cima, vai dar um acabamento melhor, mais lisinho e um acabamento mais agradável aos olhos. Por enquanto, o que eu consigo fazer é esse acabamento aqui, porque é muito ruim fazer o desbaste aqui dentro. Mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode, porque aqui a intenção é fazer com que o teto fique muito bem preso, junto com a lateral, e depois a gente faz o acabamento aqui com o Max Ved Capô. Como vocês viram aí, a jornada aqui vai ser grande e longa. Quando eu concluir, para eu concluir toda a parte de soldagem da lateral com o teto, vai demorar bastante e eu não vou conseguir mostrar no vídeo de hoje. Por isso que eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu estou no meu tempo limite aqui para gravar todas as partes, fazer a edição, fazer o upload pro YouTube para poder postar aí às 8 horas da noite para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Como sempre, deixa aí na descrição do vídeo os seus comentários que a gente vai responder da melhor forma possível. O meu trabalho aqui é longo, eu vou continuar, vou fazer a edição do vídeo, preparar para logo mais à noite postar ele, mas o meu trabalho aqui é longo e bem demorado. Essa parte do teto que leve 2, 3 dias para fazer a conclusão da soldagem. Mas eu tenho que fazer o mais tranquilo possível, porque é uma parte muito complexa e muito difícil de conseguir um acabamento depois aí posterior com qualquer outro material. Por dentro dessa parte onde a gente faz a soldagem aí do teto com a lateral, a gente não vai usar a aplicação de massa, porque não é um lugar que se deve usar a aplicação de massa. Beleza? Então eu encerro o vídeo de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado, e na quinta-feira que vem a gente volta e mostra, se Deus quiser, a conclusão dessa parte do teto aí do carro do André. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus, e quinta-feira que vem a gente retorna com mais um vídeo do Passat do André. Muito obrigado e até lá.